segunda edição. Você pode interagir conosco. Vai lá, manda seu WhatsApp aí no 991869070. Você que está no YouTube, aproveite já e já manda seu recado aí mesmo no YouTube. Vai lá, manda recado aí, participe conosco aqui no CBN Esportes, 4h17. A gente começa falando do Bugrão. Bota o hino do Guarani aí, meu caro Elton Grimaldi. O Guarani que vai jogar sábado, tem a semana toda para trabalhar, para pensar, para o Daniel Paulista olhar o que ele vai fazer no próximo sábado, porque tem a Ferroviária pela frente, Pio. Tem a Ferroviária pela frente, como nós dissemos na abertura, uma notícia que é ruim, né, Cabela? Foi diagnosticada uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita do Diogo Matheus, o lateral direito. Então, para o jogo contra a Ferroviária, nenhuma possibilidade. Depois do encerramento da primeira fase também, o Diogo ficando fora. Aí o Matheus Lude, que é o lateral, né, que o Guarani tem, e é sempre aquela discussão que surge em relação à força defensiva do Matheus Lude, que força defensiva, aliás, que é algo que o Daniel Paulista vem falando, né? Então, vamos ver. Mas o Matheus Pereira, em compensação, fica à disposição. E o Rodrigo Andrade, suspenso, foi expulso contra o Palmeiras, é outro desfalque. Muito provável, e já hoje ainda é terça-feira, mas já imaginando qual será o time, muito provável que ele mantenha a mesma formação com os 3 atacantes. Só que o Iago também provavelmente fique fora. Ele ainda será melhor avaliado, mas, por exemplo, hoje não treinou. Amanhã dificilmente vai treinar também. Aí a gente já tá falando, quinta-feira é suficiente, se ele volta na quinta, trabalha quinta e sexta para o jogo de sábado, ou ele começa com o Maxwell mais uma vez, que foi o autor do pênalti contra o Palmeiras. Então, o Daniel deu uma declaração, né, pós-Palmeiras, sobre o sistema defensivo. E aí essa é a preocupação do Daniel nesse momento. E ele fala que começaram, inclusive, pressionando lá na frente. Vamos ver qual será a definição do treinador bugrino, mas o certo é que ele não vai ter aí o Rodrigo Andrade, não vai ter o Diogo Matheus, 2 jogadores importantíssimos. E aí o Matheus Pereira ficando à disposição mais uma vez ali na lateral esquerda, Cabelo. É o Guarani que está tentando se ajeitar aí, porque tem uma decisão no próximo sábado contra a Ferroviária. E interessante, né? A gente sempre fala, né? Guarani vencendo a Ferroviária, ele vai brigar para classificar. Empatar, nenhum nem outro. Se perder, vai brigar para não cair. É situação complicada também. É um jogo tenso, né? Um jogo, nós falávamos de manhã, encarar a Ferroviária pela Ferroviária mesmo, né? Até porque o Guarani, em vencendo, muda um pouco o foco, perdendo, vem aquele sofrimento. Ou seja, o jogo é decisivo de qualquer maneira, sendo pensando pro lado de cima ou pro lado de baixo. Então é uma decisão. Com relação à escalação, a parte ofensiva que o Pio mencionou, eu acho muito difícil ele escalar o Maxwell, até por tudo que tem acontecido na vida do Maxwell com a camisa do Guarani. Desde a Série B do ano passado, aquele fatídico jogo contra o CRB, se o Guarani tivesse vencido, talvez chegaria até o acesso e vencia o jogo por 2-0. E o Maxwell cometeu um pênalti, né? O pênalti de empate, aliás, sai na bola na mão, assim, lá no estádio Rei Pelé. E aquela entrada maluca, né? Do Maxwell. Como que pode, Mike, né? Poxa, você fica sem eu entender, acho que né? o que ele fez, acho que nem jiu-jitsu, karatê, eu acho que não tem. Não, e é o que a gente comentou. Não tem ontem, nada parecido com aquilo. É o que a gente comentou ontem, não foi maldade. Não, mas foi foi uma aquele irresponsabilidade. Tanto que ele nem olha pro Mike, É. mas ele vem do ali jeito- não tem como o árbitro não Sabe dar. o que lembra? Não tem jeito. Lembra o Gabriel Jesus, um jogo da seleção, que ele vai virar o pé, acho que não lembro se é contra o Uruguai, contra quem que é, não me recordo agora. Não tô O Gabriel lembrando. Jesus, bem no meio lembro campo, também. em cima da linha divisória do campo, lá na lateral. Sim. Ele vai, a bola vem... Ele foi expulso. Ele foi expulso. Foi. Eu não lembro o jogo, mas a bola sim, vem sim. alta, ele vai levanta o pé sim. pra tocar nela, o jogador Sim. do adversário vem vindo atrás, ele O acerta, árbitro jogador foi marca expulso. e a gente, às vezes Foi eu na também... Copa América.
Acho que foi Copa Foi na América. Copa América. Né? Às vezes eu caio nessa armadilha. Foi Brasil e Paraguai, eu tô achando. Mas às vezes a gente cai nessa armadilha, né? O sem querer. O sem querer também é falta, né? A força desproporcional. E o Maxwell errou o time, né? Errou completamente o bote, acabou acertando o Mike, normalmente o árbitro dá. Então, e é um jogo em que o Guarani vai precisar estar em dia com a parte mental, um jogo que você tem que estar extremamente confiante, tranquilo para executar as suas funções. E o Daniel Paulista consegue tirar isso do vai jogador? ter que conseguir, porque é um jogo decisivo, ele vai ter que extrair isso do grupo dele. E o Maxwell, a primeira bola que ele pegar, se ele errar, pronto, o jogo é no brinco de ouro. A torcida tá pé da vida com ele. A gente acompanha as redes sociais, aí só se fala em Maxwell. O Éder tá mandando um WhatsApp aqui. Pelo amor de Deus, Maxwell não serve nem pra várzea. Mas é um retrato, e a gente sabe que hoje, felizmente ou infelizmente, os profissionais do futebol, eles se baseiam nas redes sociais. É um termômetro para eles. Então eu acho muito difícil o Daniel Paulista escalar o Maxwell. Tem quem? O Venuto para escalar, jogador de lado? Pode ser, mas sei, torcer pro Iago. 2 dias aí é um pouco tempo, né, para um jogo importante, decisivo, mas o Iago sim seria a melhor peça, vive um bom momento, né, tem entrado, tem correspondido, mas o Maxwell, sinceramente, eu acho que não vai pro jogo não. Pode ser uma escalação de emergência no decorrer da partida, se o resultado não estiver acontecendo, vai pro desespero, aí você tem o Maxwell. Agora, começar jogando depois dessa perseguição, entre aspas, e que é até justificável a torcida pegar no pé dele, acho muito difícil, pouco provável a escalação dele desde o início. O Amaro Fernandes aqui no YouTube tá mandando boa tarde para todo mundo. O Guerreiro Brasileiro, ele é lá de Santa Bárbara, né? Boa tarde, amigos da CBN. Deus abençoe a semana de vocês. De Ponte Guarani. É o Johnny, lá de Santa Bárbara do Oeste. Ele manda também um abraço a todas as mulheres. O Carlos Henrique tá mandando um recado aqui da Ponte, depois a gente lê. O Guerreiro manda um outro aqui. Calma, amigo. Tá falando calma pro Carlos Henrique aqui. Calma, Carlos Henrique. Calma, depois a gente lê essa daí. Foi contra o Chile, na final da Copa América. Ele fez a falta em cima do Mena. Final? Final? Não foi? Acho que você viu do Chile da Copa América. Não, foi contra o Chile, acho que pelas eliminatórias. Foi Copa América. Quartas de final da Copa América. No Engenhão. No Engenhão, quartas de final da Copa América contra o Chile. A diferença é que do lance, o Gabriel Jesus ele vai virando o corpo para bater na bola. E o Maxwell ele vem de frente, né? Ele calculou mal, né? Muito mal. Olhou muito a bola, esqueceu, né? E deu bote, talvez naquela ânsia. O atacante, quando ele quer ajudar na defesa, ou quando ele é obrigado a ajudar na defesa, ele tem que tomar cuidado. O atacante ele não tem o time, né? Ele não tem o cacuete de um marcador. Assim como o marcador, o caneludo, ele não tem o cacuete lá na frente. O atacante também, quando ele tem que ajudar na marcação, alguns sofrem um pouquinho, né? No caso do Maxwell. Me dá desespero quando o atacante vai pra área pra ajudar quando tem escanteio do adversário. Dá uma de Oséias, né? Contra é uma enormidade. Meu Deus do céu. O Clésio Palhares está ligado aqui com a gente. Falou aqui, ó. Gabriel Jesus foi expulso em Brasil e Chile, quartas de final da Copa América. Sufoco, rapaz. Valeu, Clésio, obrigado, viu? Que coisa. Cabelo. Esse tipo de lance é um lance que gera polêmica toda vez. Toda vez. Vamos ouvir então o Daniel Paulista, né? Que eu citei aí sobre as declarações do técnico bugrino, ainda repercutindo a entrevista coletiva pós-Palmeiras. Que se a gente levar em consideração o que a gente tem feito durante a temporada, a gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo, e sempre quando eu falo sobre sistema defensivo, eu coloco desde o ataque até o Maurício, que é o nosso goleiro atual, porque todos participam, não é só a defesa ali, os zagueiros, os laterais e os volantes. Eu acho que todo mundo tem que contribuir mais com o nosso aspecto defensivo para que a gente sofra menos gols, a gente, consequentemente, não sofrendo tantos gols. É claro que a gente vai se aproximar de melhores resultados, mas temos que juntar ainda mais forças, trabalhar mais durante esses dias que a gente tem à disposição, porque contra a Ferroviária, diante da dinâmica oferecida pelo campeonato, pelo momento que o campeonato está, se tornou um jogo altamente decisivo para que a gente possa ter ambições maiores dentro da competição e não olhar para trás, não olhar para baixo, preocupado com quem está atrás.
E aí, é essa situação. Se precisa começar a melhorar a defesa lá no ataque, sei não se o Maxwell vai ser. Mas ele fala defensiva, porque contra o Palmeiras, um de pênalti e o outro chute, né? Que desviou na zaga, o problema foi o jogo contra o Santo André, né, Cabelo? Foi. Ali você tomou 3 gols pelo mesmo lado. Não, o gol da vitória foi do lado direito, né? Mas foram 3 gols de cabeça. Isso, né? Bola cruzada, entrava tudo ali, né? E não entraram outras, É. porque o cara errou o alvo. Esse jogo é um jogo, a gente fala assim, é uma derrota pra esquecer, não. Esse jogo é o que não sai da cabeça do Daniel. Ele não tá falando, foi após o jogo do Palmeiras essa entrevista. Sim. Mas ele está falando do jogo do Santo André. Você não pode tomar os 3 gols ou a virada que o Guarani tomou e com gols parecidíssimos da maneira que foi. Não, de pode. maneira alguma. Não, de jeito nenhum. O Marcelo mandou aqui, queria ver esses moleques de hoje jogar com o Chicão. Ele falou zagueiro do São Paulo, não era zagueiro, ele era volante. Cria da Ponte, Cria da Pinheirense. É. Pinheirense, Márcio Rossini. Nossa. Molecada de vai jogar com esses caras, vai ver, sobrava um inteiro dentro do campo. São 4 horas e 27 minutinhos para fechar o Guarani, meu caro Rafael Pio. Para fechar o Guarani, ingressos no site meubilhete.com já, e a gente aguarda até o próprio Guarani se pronunciar oficialmente em relação ao início das vendas nas bilheterias. Geralmente, quarta ou quinta-feira começa e a gente traz a informação completa. 40 e 20, 60 e 30, dependendo aí do setor do estádio. Muito bem, daqui a pouquinho, 5 da tarde, temos jogos da Champions League, tem Liverpool Internacional, primeiro jogo 2-0 para o Liverpool, e temos Bayern contra o Red Bull Salzburgo, primeiro jogo 1-1. Jogão, hein? Dois grandes jogos aqui, né? Que o Liverpool já leva uma vantagem, 2-0, né? grande, joga em casa e tal. Agora o Bayern, já imaginou o Bayern? Abre o olho, hein? Tem que ficar esperto. É claro que é o favorito, pela diferença das equipes, mas tem que tomar cuidado, né? Jogo de mata-mata. E recentemente no alemão lá, o Bayern tomou uma goleada de 5-0 de um time lá de intermediário da tabela. Ficar ligado. O Salzburgo foi quarto lugar na última Champions, não foi? O Red Bull Salzburgo? Eu acho que chegou, perdeu pro PSG. Então, naquela que o PSG foi o vice contra o Bayern. Crescendo demais. O Salzburgo, exatamente. Caiu na semifinal. E também hoje temos Libertadores da América com a Ameriquinha. América. Ameriquinha, a gente vem da América do Rio, né? A classificação do América foi sensacional, né? Da maneira que foi, perdendo por 2-0, aí no agregado 3-0, porque carregava a vantagem lá de Minas, né? E Minas tinha jogado bem. Só que aquela coisa, falta de malandragem também, eles quiseram amassar o Guarani no contragolpe, no último lance o cara do Guarani fez o gol e teve que reverter tudo lá no Defensores del Chaco, mas que jogo, tem aquele jogo que você fala, nossa, que inveja, como eu queria torcer pra esse time, que gol, o terceiro gol foi gostoso de comemorar, né, coisa linda. O comandante desse jogo do América, esse dentro de campo, foi o Wellington, né, o Wellington Paulista, né? Foi o cara que puxou esse time cada vez mais veterano, pra você jogando bola. Tá jogando bola pra caramba, foi desde o Fortaleza, né, na Ponte, uma passagem razoável, mas do Fortaleza pra cá, né? Que Fortaleza e o América. A gente até brincou na redação, né, Cabelo, esses dias quando apareceu. Porque é impressionante. Onde ele vai, ele faz gol. Faz gol. Bayern e Salzburgo, fala aí. Bayern. Tá bom. Bayern e Liverpool se classifica. Eu sou meio do contra, né? Acho que vai dar sol. Eu também. Vocês vão ficar chupando dedo. Tá bom, então. Amanhã a gente conversa. Podem me cobrar! Muito bem, 4 horas e 30 minutinhos. 4 horas e 30 minutinhos. Também temos Sul-Americana hoje, gente. Olha, não tem brasileiro em campo, não. Existe ainda Sul-Americana? Sul-Americana existe ainda, né? Sol de América contra o Cabaleiro, Estudiantes de Mérida com Metropolitanos, e é a fase de classificação ainda para grupos, né? O Royal Party com o Oriente Petroleiro, o Cienciano e o Melgar, e também o Nublense com União La Calera, os jogos da Sul-Americana. É tanta gente que se classifica para Libertadores, que aí a gente esquece da Sul-Americana, porque são 8 brasileiros. Cara, esse ano tem 9, né? Esse 9, então, aí você esquece da Sul-Americana. Metade do campeonato. O cara que não foi pra Sul-Americana e que não foi rebaixado, vai pra Sul-Americana. Antigamente era tão suado ir pra Copa Libertadores. Hoje você faz uma campanha, malemar chega. 9, é quase o 10, é metade praticamente de um campeonato. De um campeonato brasileiro. Tá louco. Tudo bem. Aí a final vai ser brasileira de novo. 4h31, intervalo, vem aí, repórter CBN, a gente volta daqui a pouco.